Fala aí galera, eu sou o T e começou! A Konami soltou a segunda leva de suporte da Terminal World, né, que é suporte para decks que participam diretamente da lore da Dual Terminal. Inclusive, se você não tá ligado, eu tenho esse vídeo aqui em cima que eu debato com o Zuba e o Mark, se eu não me engano, para comentar quais são as melhores lores dentro do jogo, e a gente fala um pouquinho da Dual Terminal se você quiser acompanhar lá em cima, né. Mas enfim, meus amigos, vocês lembram que nesse ano saiu suporte na Battle of Legends, Battle's Revenge, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas Terminal Revenge, né? Nessa coleção, a Konami lançou suporte para 4 decks diferentes, todos eles dentro da lore da Dual Terminal. Foram suportes incríveis. Ritual Beast competidor aí nos torneios, inclusive o Vagabundo pegou para jogar o Mundial com esse deck de Ritual Beast. Tivemos também o deck de Infernoid, com suportes completamente custom card. O Infernoid Evil é um custom card, aquele bicho é ceboso de forte. Além dele, temos pra Genex, que é um dos links individuais mais fortes que tem no jogo também. E pro Ice Barrier, onde, na verdade, talvez o melhor uso pro Ice Barrier é você fazer sapo no deck de Splight. Mas enfim, são suportes que dinamizaram e deixaram esses decks como sendo decks muito bons a ponto de jogar no ano atual, pelo menos pra você brincar. E aí a Konami vai lançar uma segunda leva, onde eles já anunciaram que ia vir suporte pra Jurrak e também pra Fable. Certamente vai vir alguma coisa roubada pra usar com Fiend Smith. Escreve aí, ainda não foi anunciado, mas enfim. E qual é o deck que a gente vai falar hoje? Os Dinos Fogosos, o deck de Jurrak. Esses caras aqui. Eu sei que dificilmente você vai saber do que se trata, do que caralho se trata o deck de Jurrak. Eu não te julgo. Até hoje, o único Jurrak que eu sei que existe é esse cara aqui, ó, o Jurrak Aiolo. Por quê? Porque basicamente ele é um Dino Tana de nível 1, e a gente usava quando o Dino foi lançado, porque o Miscelonosaurus bane ele mesmo, pra trazer o Jurrak Aiolo do deck. Ele era Tana, ele fazia Denlong e tal. Eu sei da existência desse cara, inclusive ele ficou caro, assim, do nada, quando o Dino foi lançado no Study Deck. Mas aí a Konami resolveu lançar suportes pra Jurrak. Por quê? Tem um plano por trás disso? Cara, vamos tentar entender, porque esse deck é complicado. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então antes da gente poder partir para ver quais são as cartas novas, vamos tentar passar por cima do deck de Jurrak, como já é tradicional o comentário sobre novos decks aqui no canal. E eu te confesso que passar por cima dessas cartas e não passar não faz a menor diferença. Esse deck é uma escolha horrorosa de se dar suportes, porque não se tem uma estrutura de deck aqui, tá? Se você digitar Jurrak aqui no DB por nome, ele vai te mostrar essas cartas que eu coloquei, né? No main deck e no extra deck. E se você digitar por descrição, ou seja, tem alguma carta que não tem Jurrak no nome, mas ela lista Jurrak no efeito, você pode colocar aqui, não tem nada novo, é tudo Jurrak, ou seja, não tem spells, por exemplo, que buscam as cartas, apesar de você usar o Fóssil Diga porque os monstros são dinos. Mas assim, cara, esse deck aqui, ele desafia a leitura, porque é difícil, é penoso, tá? Se você for olhar para as principais cartas que tem no deck, eu já falei aqui do Aiolo, e o que o Aiolo faz? Ele diz que você pode tributar essa carta, selecionar um nível 4 ou menor Jurrak monstro no teu cemitério, exceto ele mesmo. Faz summon dele do cemitério. Nem é um efeito tão horrível, mas enfim. E os Jurraks, como vocês podem ver, são todos monstros de fogo e Dino, ou seja, o meta de água foi pro caralho, né? Jurrak, New Meta, Let's Go, todos eles são assim, né? Monstros dinossauro e também de fogo. A dinâmica dele, em volta de ele ser dinossauro com monstros agressivos, sei lá, ele tem uma dinâmica de trigger de efeito dos monstros na batalha. Sim, ele triga na batalha. Como? A gente pega o exemplo desse cara aqui, ó, o Guaíba, que talvez seja o melhor Jurrak. E aí o DB resolve cair na minha frente aqui, né? Filho da puta. O Guaibão da massa aqui, ele tem um efeito que é o seguinte: se esse cara destrói um monstro do oponente por batalha, você pode special summon um Jurrak monstro com 1700 ou menos de ataque do teu deck, mas ele não pode declarar ataque nesse turno. Salvo engano, isso aqui era uma das cartas usadas no Dino Rabbit há muito tempo atrás. O Guaibão da massa teve aplicação no meta. É esse o efeito dele. Se ele mata um bicho, ele invoca alguém do deck. E a gente... Você vai ver que eu vou passando por alguns monstros, eu não vou passar por todos, pra você ver qual é a tônica do deck. Se esse card destrói um monstro do oponente por batalha, você pode selecionar uma carta setada e retornar ela pra mão. Ok, vamos pro próximo. Esse carinha aqui, ó. Se esse card é destruído por batalha, você pode special summon 2 Jurrak Token.
ele não pode ser tributado pra Tribute Summon, exceto pra Jurrak. O Aiola a gente já viu, né? Temos o Jurrak Titano, que é um bicho grande. Não pode ser Special invocado, não. Não, tem que ser Tribute Summon. Não pode ser targetado por traps. Uma vez por turno você pode banir um Jurrak com 1.700 ou menos de ataque do teu cemitério e esse monstro ganha 1.000 até a end phase. Não acabou não, tem muito mais cartas aqui, ó. Quando o Defense Position Jurrak monstro que você controla, exceto ele é destruído por batalha e mandado pro cemitério, você pode transformar essa carta do teu cemitério. Enfim, se a gente for passando por todos os monstros, ó, ele pode bater em todo mundo uma vez cada, com 1.500 de ataque, sim. Ele ganha 100 de ataque pra cada monstro que o oponente controla. Sim, se ele é atacado, retorne o monstro pra mão, depois foda-se. Todos os monstros são assim. Todos eles têm efeito de Battle Phase, tá? Todos eles trigam durante a batalha. Essa é a dinâmica do deck. Não tem uma linha guia pra você poder ressuscitar esse deck através de novos suportes. Vocês vão entender onde eu quero chegar daqui a pouco, tá? Não tem. Cara, é muito difícil que com 4, 5 suportes você transforme isso aqui em uma coisa aceitável, tá? Simplesmente não dá. O Synchros, que é onde esse deck chega, nos 5 deste deck, nós temos o Jurrak Meteor, que ele é feito com um Jurrak Tanner, mais 2 ou mais não Tanner dinossauro, mais nichado impossível, né? Quando essa carta é Synchro invocada, destrua todas as cartas no campo, ok? E você pode Special Summon um Tanner monstro do seu cemitério. Bom efeito, esse monstro tem um bom efeito, tá? Poggers. A gente passa pro próximo aqui, que é o Giganoto. Todos os Jurrak que você controla ganham 200 de ataque para cada Jurrak no teu cemitério. Tá bom então. Tá bom então, Giganoto, senta lá. E aí tem o outro, que é o Velfito. Ele é feito com Tanner, mais um ou mais não Tanner de dinossauros. E aí ele é... Essa carta, o ataque e defesa é igual ao ataque original do Synchro material usado. Tá, beleza, ele ganha um ataque dos materiais, né? Se esse card ataca com um monstro de posição de defesa, você pode destruir o monstro imediatamente com esse efeito. Bom, mano, foda-se, né, cara? Sinceramente, cansei de ler. A leitura é algo penoso aqui, né? Esse deck é muito ruim. Ele é muito ruim, ele não tem uma linha guia, ele não tem os monstros trigando quando são destruídos pra você fazer uma coisa, pra você poder girar uma mecânica, tá ligado? Eles não fazem alguma coisa em um momento específico, muito estranho, muito estranho. O nome dele ser Jurrak não tem diferença, esse é o ponto, não tem diferença o nome dele ser Jurrak. E por causa disso, os suportes serem Jurrak não tem diferença, entende? Porque não tem uma linha guia para você criar um arquétipo, um deck em volta. E se não tem essa linha guia, os suportes novos serem Jurrak é praticamente irrelevante. Pra que esses monstros foram criados, então? Ah, tá. Tem o Channel Meteoros, tem o Ground Channel, beleza, tem o Trance Drake, ok. Temos Oviraptor, lembra dele? Oviraptor. Jacarezinho, Poggers, bebê, legal. Pancratops, Giant Rex, Caetoptera, Miscelanosaurus, Overtex, bebê de novo e principalmente o Tyrano. Ou seja, as cartas Jurrak são Dino e os suportes são pra eles, mas os suportes não são pros Jurrak, são pros Dinos. Vocês vão ver, os efeitos são sim bons, tá? Mas Jurrak em si não tem uso. Não precisava ter Jurrak no nome, mas eles têm. E como eles têm, nós vamos tentar entender do que se trata passando pra cá, pra Carlonche Store, tá? E aqui a gente vai acompanhar as cartas novas que foram anunciadas até agora, né? Na Terminal World 2. Temos o Jurrak Astero, que é um Synchro, 2 monstros de main deck, né, o Jurrak Megalo e também o Jurrak Stigo, além de uma Spell, uma Field Spell, né, Jurrak Volcano, inclusive a única pelo que eu vi no DB, pelo menos, tá? Jogador de Jurrak, se você manja do deck e com ele você ganha de Snake Eye, alguma coisa do tipo, me perdoe. Eu já adianto, eu sou burro, me perdoe por não conhecer o Jurrak, tá? Eu vou conversar baseado no nada que eu sei. É isso mesmo, baseado no nada que eu sei. Se você ficar empolgado, continue aqui comigo. Vamos lá então. Porque essas cartas também são custom. O primeiro bichinho é o Jurrak Megalo. Ele é Tanner de nível 1. O Misk consegue invocar ele do deck banindo um nome. Muito legal. E outro detalhe aqui, pelo fato de ter suporte pra Dino, não pra Jurrak, pra Dino, já coloca também aquele asterisco. E o Miscelanosaurus vai voltar? Será que o Miscelanosaurus vai voltar? Eu vi que alguém comentou no vídeo que eu postei ontem sobre o Christian. Talvez volte em um Nido Fiber. Perdão, gente, eu tenho que fazer o meu clickbait de alguma forma aqui, tá? Eu tenho que fazer meu clickbait de alguma forma, tendo foco no tema do vídeo. E aí lembraram que na época do Metal Force foi a mesma coisa. Mas calma, porque o Metal Force, ele foi banido em janeiro de 2020 e, salvo engano, os Metal Force foram lançados no mesmo ano, tá? Foi em 2020 que ele foi lançado. Na mesma coleção que veio os Dogmas, salvo engano também, né? Então, mano, era impossível ele sair daquele jeito, porque se o suporte vem 2 anos, 3 anos depois, você consegue ver que tem lógica de voltar, tá ligado? Enfim. O Fiber foi banido em 2021, pode ser?
21 foi o Metro Brigade, foi 22, então que ele foi banido, que foi junto com o Splight, né? Enfim, calma, tá? Então, Miscelonossauro de volta? Faz um tempo que ele foi limitado, mas tudo bem. Vamos lá então no Jurrak Megalo. Se você controla um Dino, não Jurrak, um Dino, você pode prestar essa carta da tua mão. Legal. Durante sua main phase, você pode descartar 2 cartas, incluindo o Jurrak Card e comprar 2 cartas. Ok, não parecem bom. Não tem sinergia com o Jurrak e também não tem sinergia muito legal com os Dinos. Mas pode rolar. Você pode se livrar de cartas ruins e comprar cartas. Porque o que eu quero fazer jogando Dino? Eu quero matar! Ou eu quero fazer mesa forte. Então, pode ser bom. Se esse card é destruído por batalha ou efeito, você pode mandar um Jurrak monstro do teu deck ou extra deck pro cemitério. Exceto Jurrak Megalo. Tá, esse monstro tem coisas boas. Tá? Então, se você controla um Dino, ele se invoca. O segundo efeito eu vou até ignorar. Mas o terceiro efeito, se ele é destruído por batalha ou efeito, você pode mandar um Jurrak monstro do teu deck ou extra deck pro cemitério. Um Jurrak do deck ou extra deck pro cemitério, exceto ele mesmo. Vendo ali as cartas do cemitério, não tem um Jurrak que eu quero mandar. Não tem um Jurrak que eu quero mandar do deck pro cemitério, porque nenhum tem efeito no cemitério. Ele tem uma dinâmica de trilhar quando ele é destruído por batalha ou efeito. Os outros só trilham quando são destruídos por batalha. É uma evolução. E tendo em vista que o que o deck de Dino quer fazer é destruir os próprios monstros para poder entregar efeito, faz sentido. Então, se você mata ele, então tem mais um monstro para você matar, ele joga um Jurrak. Até agora, não tem porquê, porque não tem um monstro que eu queira mandar. Vamos ver o próximo. O próximo monstro é esse aqui, ó, o Jurrak Stigo, que ele é de nível 4. Já é pesado de se invocar com o Misk, mas vamos lá. Durante sua main phase, você pode destruir uma carta que você controla. E se fizer, mande um dinossauro monstro deck pro cemitério. E você pode special summon qualquer número de Jurrak monstro da tua mão e o deck cujo nível seja igual ao nível do monstro mandado, ignorando as condições de sumo, exceto o Jurrak Stigo. Além disso, você não pode special por resto de turno, exceto dinossauros. Você entendeu o que esse cara faz? Destrói uma carta que você controla. Uma carta. E aí você manda um dinossauro do deck pro cemitério. E você pode fazer summon de Jurrak do deck, cujo nível deles seja igual o nível do monstro mandado, ignorando a condição de summon. Você pode invocar quanto Jurrak você quiser, tá? Quantos Jurrak? Se você matou o Jurrak, manda o Dino qualquer. Se você mandou o Dino Tairano, que ele tem nível 10, nível 11, não sei. Supor que seja nível 10. Você vai poder trazer. Pode trazer ele, não pode trazer ele, tá? Não pode trazer ele, exceto o Jurrak Stigo. Infelizmente, senão você traria 2 dele do deck. Mas aí você invoca um monte de Jurrak do deck. Isso é bom, tá? Isso é bom. Você pode povoar o campo agora com um monstro Jurrak. Quem que você vai usar? Você vai usar certamente esse cara. Você pode usar o Aiolo, que é Tanner também, pra poder fazer jogada de 5 de repente. Tudo bem que você já tem o Scrap Raptor e tal. Mas enfim. O efeito dele tem brecha pra ser muito bom. Agora, quem que a gente vai querer invocar é que é a parte complicada, né? Porque, infelizmente, ele é um Jurrak. Você pode usar alguma amarração de uma carta amarela? Talvez. Esses monstros, se eles trigassem quando são destruídos por efeito, seria melhor. Mas você vai acabar usando, talvez, pra poder modular nível de monstro no campo, vai? Alguma coisa nesse sentido. Mas é um efeito potencialmente forte. E é mais um monstro que serve para poder trigar os bebês. Então você consegue conectar o Dino com os bebês e com a engrenagem de Oviraptor e tal, e vice-versa. Você também consegue conectar, né, os Oviraptor com o bebê para poder invocar esse cara do deck, o que te dá mais versatilidade em como você usa suas cartas, né? Quando esse card é destruído por batalha só, você pode retornar uma carta do campo para mão, por batalha. Um Jurrak standard, né? Enfim, esse primeiro efeito dele é bem bom, bem bom. Qual é o lado ruim? Ele invoca Jurraks. Mas vamos lá. Próximo monstro. Quer dizer, nós temos agora aqui a... Tá certo? Tá. Nós temos agora aqui a Field Spell, né? Jurrak Vulcano, Field Spell. Durante sua main phase, você pode destruir um Dino que você controla. E se fizer, Special Summon um Jurrak do seu deck. Cara, essa carta é forte, tá? Ela é forte, cara. Porque, e observa que tudo aqui converge pra você jogar de Dino.deck, não de Jurrak, beleza? Você destrói o bebê. Você vai... E é engraçado, né? Porque ela continua fazendo aquela parada de jogada de Dino serem combinações de 2 cartas, o que particularmente eu gostei, né? Apesar de ter o One Card Play com o Oviraptor, você tem um One Card Play com o deck, mas se você lembra daquela época que o Paulo jogou com o Dino nos LCS da vida, né? No meta do Tri-Brigade, do Prank Kids, ou era Dragon Link? Não, era Dragon Link, não tinha o Tri-Brigade ainda full, eu acho, não lembro, mas tudo bem. E aí...
Ele falava até que o deck de Dino era muito sobre as combinações de duas cartas que você tinha pra poder matar o oponente, né? E aí aqui você continua com isso, porque esse campo com alguma coisa, né, com os bichinhos que triângulo são destruídos, são bons. É bom, né? Porque você destrói um Dino que você controla e aí você faz summon de Jurrac do deck. E o Jurrac do deck que você pode invocar é esse cara, que pode trazer mais Jurrac do deck. Usar Jurrac pode ser pesado? Pode. Mas enfim, é como tá funcionando, né? Além de você ter esse outro carinha aqui, né? Que se ele é destruído, você pode mandar um Jurrac do teu deck ou extra deck pro cemitério. Isso aqui eu confesso que eu não tô vendo sinergia, porque nós já vimos o monstro novo. O que esse monstro novo no cemitério vai me trazer? O que esse cara jogar do deck pro cemitério vai me trazer? Eu ainda não vi isso, tá? Mas tudo bem. Tem um segundo efeito. Se o oponente special summon um monstro durante o turno que Calma aí. Se o oponente special summon um monstro ou monstros no turno que ele ativou os efeitos de 4 ou mais vezes, você pode special summon um Jurrac Meteor do teu extra deck. Tá, isso aqui é muito engraçado, tá? Se o oponente fez special summons durante o turno que ele deactivated monster effect 4 more times. Cara, é um pouco estranho de entender, mas basicamente é como se fosse uma contagem de Nibiru, né? Então, se ele faz Special Summon no turno que ele ativou efeito de monstro, né? 4 vezes ou mais, quando ele fizer o Special Summon, você pode dar efeito e jogar um Meteoro no campo. Um deck de dinossauro, contando como se fosse o Nibiru. O Nibiru, lembra, né? Conta 5 summons e aí o Meteoro cai no campo. Aqui é parecido. Tem toda a questão dos dinossauros com o Meteoro e tal. Aqui você vai jogar o Dinossauro Meteoro na cabeça dos caras. Então você faz summon do Jurrac Meteor do teu extra deck. O Meteor, se você não lembra, é esse cara aqui, ó. Então nós temos uma coisa legal, tá? Lembrando que o Meteor, quando esse card é synchro invocado, você destrói todas as cartas no campo e aí você special summon um Thunder monstro do teu cemitério. Tá, ok. Quando ele é synchro invocado, isso é tratado como synchro summon, isso é tratado como synchro summon. Então, tendo esse cara aqui, você vai jogar um meteoro que vai destruir tudo. É muito legal o jeito que eles fizeram esse efeito aqui com relação à lore, à história, não lore da Dual Eternal, né? Mas com relação ao que são os dinossauros. É engraçado isso, porque, de novo, se o cara fez special summon de um monstro, quando ele já ativou 4 efeitos de monstro no turno, 4 ou mais, você vai poder dar o efeito do campo e trazer um meteoro que quando ele entra, mata tudo, né? De novo, o efeito destrua todas as cartas no campo. E você pode special summon um Thunder do teu cemitério, beleza? Então, é meio que isso. Além disso, ele tem um terceiro efeito. Esse terceiro efeito é: se um Jurrac monstro que você controla seria destruído por efeito, você pode banir um dinossauro do teu monstro no lugar. Se o Jurrac que você controla seria destruído por efeito, você pode, enfim. É uma carta boa, é como se fosse um Dragonic diagrama, mas não mata da mão, né? Destrua um dinossauro que você controla, tem que estar no campo. E aí você, enfim, ele vai te ajudar a estourar os bichos. Você precisava de auxílio pra fazer isso no deck de Dino? Talvez não. Os Jurracs trigam quando são destruídos por efeito? Quando são destruídos por efeito? Também não. Como você pode ver, nada funciona com o Jurrac. Mas pode ser uma carta, um plus a mais pra ser usado com Dino, tá? E aí nós temos agora o Synchro, que é o Jurrac Astero. É um Synchro nível 10? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ele é feito com um Thunder, mas no ou mais não Thunder dinossauros. Se ele é synchro invocado, você pode setar um Jurrac Spell Trap do deck. Ou cemitério. Tá, temos Jurrac Spells? Não. A Jurrac Spell que tem agora é o campo. Esse cara entra e seta o campo. Interessante, interessante. Tem Trap Jurrac? Então, eu deixei separado aqui pra gente falar dela agora, né? Essa Trap que existe é essa aqui, ó, Jurrac Impact. Ela diz o seguinte: se você controla um dinossauro com 2.500 ou mais de ataque, destrua todas as cartas no campo. Esse deck é maluco, né? Ele é viciado em destruir tudo. Então esse é o efeito da trap que o Jurrac tem. E é o efeito e a trap que você pode setar com o novo Synchro, né? Mata tudo. Essa parada de matar tudo é um pouco estranha de você pensar no deck de Dino, porque o deck de Dino faz coisas. Uma vez que isso aqui seja a única coisa feita, é bom, porque você tem a trap mata tudo. Você tem o campo que vai invocar um meteoro e o meteoro pode matar tudo. Então tá aí, é uma coisa que você pode fazer. Ele mata tudo, não são as outras cartas, não são as cartas do oponente. Ele destrói tudo, beleza? Uma vez por turno, seu oponente ele special summon monstros, que é Quick Effect, meu Deus, quase que eu não falo. Você pode banir 2 dinossauros monstros do teu cemitério. Negue o summon, e se fizer, destrua o monstro, ok? Se o oponente ele é special summon, lembrando, isso aqui é summon inerente, tá? Summon inerente só, não é proveniente de um efeito. Se você não ativa Branded Fusion, você nega com ele, não. É se ele vai fazer um summon inerente, um Link, um
alguma coisa que entre na mesa do nada, né, uma Phantom e o Bell, e você tá negando o summon. Então quem tá entrando não tem a chance de ativar efeito, porque ele ainda não foi invocado. Beleza? Banindo 2 dinossauros do cemitério, negue o summon e se fizer, destrua o monstro. Legal. Durante o turno do oponente, Quick Effect, você pode banir 2 Jurrak do teu cemitério, incluindo essa carta. Special Summon um Jurrak Meteoro do teu extra deck. E isso é tratado como Synchro Summon. É um bom efeito de volta. Esse monstro é bom, tá? Ele é bem interessante. O efeito de interagir é banindo dinossauro. Você não precisa ter a marra de Jurrak. O efeito de quando ele entra, ele te dá uma carta de graça. Essa carta de graça que ele te dá é um campo que é um pseudo-diagram, que pode matar bicho pra fazer a parada. Isso é bom. E aí ele tem um efeito durante o turno do oponente, que você pode banir 2 Jurrak, incluindo ele. E você vai ter que usar aí ou o Jurrak Megalo ou o Jurrak Stigo, que tem efeitos bons, né, como eu já mostrei aqui pra vocês. E aí você vai poder fazer summon do Meteoro no turno do oponente. Então, separa interações, o que é interessante. Esse cara, se você faz ele pode passar no campo, ele pode morrer, e aí na end phase do cara você bane os bichos, invoca o Meteoro e o Meteoro entra destruindo tudo. O campo não precisa fazer isso, esse cara consegue fazer, porque isso é tratado como Synchro Summon, tá? Então, interessante esse cara. Esse monstro é muito bom, esse campo é bem bom, tá? Bem bom. O interage com o Meteoro pra estourar tudo. Esse monstrinho aqui, ele tem um efeito potencialmente forte, mas falta monstros bons pra você poder botar, falta Jurraks interessantes, e ainda tem esse outro carinha aqui, que é interessante, é um Meta Extender, esse Sand que ele dá, ah tá, você pode jogar do extra deck, agora deu pra entender um pouco da sinergia, porque você pode jogar esse cara pro cemitério, né, então esse carinha aqui, significa que você vai ter interação, porque se ele é destruído por batalha é o efeito, que é o que você vai fazer, matar por efeito, ele vai jogar esse cara aqui pro cemitério. Se você não invocou ele não vai ter efeito do campo, ou você pode ter invocado ele e ter outro no cemitério, porque sabendo disso, o cara não vai matar esse maluco, vai deixar ele no campo, ou voltar ele pro extra deck. Mas se você passou pelo monstro nível 1, ele jogou esse Jurrak aqui, e esse Jurrak se bane, junto com esse Jurrak que ficou no cemitério, pra trazer o Meteoro, e o Meteoro, boom, explode tudo. Então, tem questões legais aqui a serem levadas em consideração. Mas assim, cara, de longe, esses aqui são os piores suportes de Dual Terminal, tá? Que a Konami lançou até agora, tendo em vista que ela já lançou de Ice Barrier, Infernoid, Ritual Beast e Genex também. Porque o deck escolhido não tinha uma parada. Por exemplo, o Genex Controller, né? Se a gente voltar aqui pro DB, se você for procurar o Genex, ele tinha ali uma coisa que dava pra você explorar, né? Primeiro você vê o que o deck faz, aí você explora aquilo que ele faz. Então, você tem dentro do Genex um monte de bicho. Caralho, agora tá foda pra eu poder encontrar esses safados, né? Um monte de bicho que triga quando são normal invocados. Eles trigam quando são normal invocados, né? E aí ele busca um Genex. Então aí você já tem uma linha guia de como que você vai criar os novos monstros, ó. Quando essa carta é normal invocada, adicione nível 1 Genex. Quando esse monstro é normal special invocado, você special summon nível 3 ou menor Genex da mão. Esse cara aqui, caralho, mano. Você adiciona o nível 2 Genex do deck pra mão. Então você tem uma parada, beleza, mano. Um monte de monstros que trigam quando são normal invocados. Então o Genex Link, ele une a porra toda. Faz total sentido. Era um deck ruim, completamente desconexo, e agora ele fez a porra toda. Sem falar que ele colocou um monstro novo, que é staple, muito boa, e usado, que pode ser usado em um monte de deck, não só no Genex, que é esse cara aqui, mano. Esse cara aqui é forte. Ele pode ser usado em decks, como sendo um 5/10 genérico, porque ele tem um bom efeito. Então ele deixou algo legal de staple, além de ter melhorado muito o deck de Genex. O Ritual Beast é bem nichado, sempre foi, então não tem como fazer algo muito mais genérico. O Infernoid, nichado para precisar usar cartas de Infernoid, mesmo o Evil e o Flood sendo absurdamente fortes, são custom card essas duas cartas, tá? O Ice Barrier tem um monstro que consegue virar engrenagem, como, por exemplo, o Ice Barrier usado no Splash para fazer sapo, porque ele é Aqua, mas o deck como um todo também funciona bem, muito bem, e o suporte ajudaram legal, e foram esses decks. O Jurrak não, cara, porque ele tem essas cartas aqui, porque qual é o lado ruim de Vinsport Jurrak? Ter que usar a carta Jurrak. Mas é basicamente isso. Os monstros novos são bons, dá pra você usar no Dino como sendo uma coisa a mais. O Synchro é muito bom como staple geral. O nível 1 jogando o Synchro do cemitério é dinâmica interessante. O nível 4 podendo invocar os bichos é dinâmica interessante. Mas assim, de novo, precisa de mais cartas e na Dual Terminal não vai vir. Talvez venha uma a mais. Precisa de mais monstro de main deck bom, tá ligado? O que é engraçado. Mas você vai poder misturar com o deck de Dino. Esse suporte não é pra Jurrak. É pra você usar com o Wolverhampton, com o Miscellaneous e com o Tyrano. Beleza? E é basicamente isso. Se eu falei merda e não tô entendendo o que tá acontecendo e na verdade o deck vai ser tier 0, você deixa nos comentários. Valeu, falou e até mais.